Olá, meu nome é Jonatas Barbosa e você está no canal Mensagens 2.0 e hoje nós vamos continuar estudando o livro de Gênesis. Então, se você quer entender mais sobre esse livro fascinante que mostra como Deus criou todas as coisas, venha comigo! Então hoje nós continuamos a estudar o livro de Gênesis e vamos entender quando e como surgiram os luminares. Então vamos no livro de Gênesis, no primeiro capítulo. Nós vamos ler do verso 14 até o verso 19. Então me acompanhe na leitura. O texto diz assim: Disse também Deus: haja luminares no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luminares no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem a separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Muito bem, esse texto que nós acabamos de ler descreve a criação do Sol e da Lua, os dois grandes luminares. Nós comentamos aí anteriormente que no comecinho, lá no verso 3 de Gênesis, está escrito: e haja luz. E talvez alguém poderia ficar um pouco confuso. Peraí, lá no começo haja luz, e só no quarto dia que surgiram o Sol, a Lua e, claro, as estrelas. Então, como assim? A luz vem desses. Mas já é consenso até mesmo no meio científico. Lembrando, nossa referência é a Bíblia. Mas já é consenso até mesmo aí no ambiente de estudos, né, da astronomia, que a primeira coisa que surgiu no universo foi a luz. Então isso fica claro para nós. E aí, a criação, como está sendo descrita no livro de Gênesis, não entra em contradição, em confronto, né, com o que é descrito aí pela ciência. Por quê? Primeiro houve o surgimento da luz, depois nós vemos o surgimento aí dos luminares, a formação, e aí seria então visível agora o Sol, a Lua e as estrelas. Então, tudo estava sendo formado, inclusive esses luminares. É importante lembrarmos que o texto de Gênesis, ele segue a partir do olhar do observador. Então, quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés, e ele está descrevendo aquilo que foi observado, ou seja, haja luz, todas as coisas foram criadas, a terra começou a ser formada, ela era sem forma e vazia, houve a separação entre as águas, entre a terra, a parte seca, e finalmente ele vai observar nessa criação a formação dos luminares. E como já foi dito, volto a dizer, haja luz. Isso não entra em contradição com o fato de depois vermos a formação dos luminares e das estrelas. Muito bom. E aí o texto ele segue dizendo que, novamente, ali haveria separação entre o dia e a noite. Então, esses luminares, é importante dizer que para o humano, para os seres humanos e para toda a criação, todos os seres vivos, esses luminares serviriam para separar o dia da noite. Ou, para ser mais exato, os dias de 24 horas já estavam definidos desde o início. Nós vimos lá, né, que, inclusive, no verso 5 está, né, descrito que houve uma tarde e uma manhã do
primeiro dia. Lá no verso 5 a gente vê isso. Então, nós vemos claramente no texto bíblico que os dias já existiam. E com isso, nós entendemos que Sol e Lua fazem a separação entre dia e noite, e isso é para o observador humano, para nós entendermos, e não somente isso, para também marcar as estações do ano. É outra coisa importantíssima aí da função dos luminares. E, é claro, o firmamento, as estrelas que embelezam o nosso céu e tornam a criação de Deus ainda mais incrível. E com isso, nós entendemos o texto bíblico um pouquinho mais. E no próximo episódio aí do nosso estudo, vamos aprofundar um pouco mais na sequência da criação de Deus. Por hoje é só. Obrigado pela sua atenção. Que Deus possa te abençoar através desse texto. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.